Nos próximos capítulos de Mais Linda que Você, Pervin vai até a casa de Emir. A conversa já começa com Pervin perguntando se Emir estava esperando outra pessoa. Emir fica em silêncio. Em seguida, Pervin explica que a situação não tem nenhuma relação com Efsun, pois o trabalho foi oferecido a Ali, e não a Efsun. Emir admite que ficou surpreso com a presença dele. Pervin explica que também ficou surpresa com a atitude dele. Ela questiona o que deveria ter feito quando Emir ficou diante da imprensa e anunciou que estava deixando a clínica. Para ela, aquilo significava ver seus 20 anos de trabalho e a própria clínica desmoronarem. Ela lembra tudo que sacrificou pela clínica e tudo que adiou na própria vida. Mesmo assim, afirma que o bem mais importante que possui é sua filha e que por causa de toda essa situação, nem sua filha consegue olhar para ela da mesma maneira. Emir reconhece que talvez Pervin tenha razão. Pervin afirma que nem sequer consegue bater a porta da casa onde sua filha mora. Emir então, com sua ironia de sempre, responde que isso também não seria possível naquele momento, porque ela tem um convidado. Mesmo assim, ela diz que se contentaria apenas com a possibilidade de vê-la de longe. Para ela, já seria suficiente ouvir a voz da filha, mesmo quando ela discute. Consegue ver pelos seus olhos quando está triste ou feliz e poder acompanhar a jovem mulher que ela se tornou. Durante a conversa, Emir percebe que Efsun se parece muito com Pervin. Ele explica que ela herdou várias características. É teimosa quando decide alguma coisa, mantém sua posição. Defende aquilo em que acredita e enxerga a vida de uma maneira diferente das outras pessoas. Também destaca a bondade, a inteligência e o senso de humor dela. Segundo ele, ela é tão divertida que às vezes, faz qualquer pessoa esquecer porque estava zangada com ela, tornando difícil permanecer irritado por muito tempo. Ao ouvir essas palavras, Pervin se emociona e agradece. Ela diz que não consegue explicar o quanto se sente bem ao ouvir aquilo e afirma que ele não é apenas seu colega, mas também a pessoa que sempre a escuta e consegue dizer as coisas certas. Ela deixa claro que ele é muito importante para ela. Depois, Pervin fala sobre a chegada de Ali à clínica. Ela acredita que a presença de Ali pode ajudar a recuperar a imagem prejudicada da clínica e fazer com que a situação se acalme. Porém, ela ressalta que as dificuldades atuais são passageiras, enquanto Emir é parte permanente daquele lugar. Pervin afirma que Emir é o coração da clínica e que as portas continuarão sempre abertas para ele. Por isso, pede que ele não se esqueça disso e reconsidere sua decisão de sair. No fim, esclarece que não está fazendo esse pedido apenas pela clínica, mas também por ela mesma. Depois de fazer esse pedido, ela encerra a conversa e vai embora. Depois da saída de Pervin, Emir não aguenta ficar sem saber de Efsun. Ele joga uma pedrinha na varanda de Efsun para chamar a atenção dela. Efsun, que está em casa, percebe que pedras estão sendo jogadas contra a casa. Ela vai até a varanda e descobre que Emir está do lado de fora. Ela pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta se é ele quem está jogando as pedras em sua casa. E por que não ligou para ela, ao invés de tacar pedras na casa. Ele explica que não sabia se o convidado dela já tinha ido embora e por isso, decidiu chamar sua atenção daquela maneira. Emir pergunta se o convidado já foi embora. Efsun responde que está sozinha, que não tem nenhum convidado ali. Porém, Emir observa que existem 2 pratos e 2 copos na mesa, além de uma vela acesa, e questiona a explicação dela. Efsun afirma que aquilo não é problema dele e reclama que Emir está se intrometendo demais, como se ela precisasse prestar contas de tudo o que faz. Emir argumenta que os 2 vivem na mesma casa. Efsun rebate dizendo que eles não dividem o mesmo espaço, pois ele mora no andar de baixo e ela no andar de cima. A discussão continua quando Emir volta a questionar sobre os convidados dela. Efsun percebe que Emir está incomodado e pergunta diretamente qual é o problema dele com ela. Em seguida, fica claro que o motivo da discussão é Albu Charche, que foi convidado por Efsun para ir à casa dela. Emir afirma que não quer que ela se encontre com aquele homem. Efsun responde que isso não diz respeito a Emir. Ele, porém, insiste que existe uma razão para sua preocupação. Emir considera Albu um homem estranho e afirma que existe uma proximidade desnecessária entre os 2, incluindo olhares e intimidade. Emir também menciona as regras da clínica. Segundo ele, relacionamentos e intimidade excessiva entre as pessoas que trabalham no local são proibidos. Efsun responde que ninguém pode determinar o que ela faz e lembra que ela é a chefe. Ela afirma que pode decidir o que acontece na clínica e que Emir não tem autoridade para interferir. Efsun continua dizendo que se quisesse, poderia até organizar um casamento na clínica, e Emir não poderia fazer nada a respeito. Diante da insistência dela, Emir desiste da discussão e diz que não vai mais interferir.
Ele então esclarece que havia chamado ela por outro motivo. Efsun afirma que não foi chamada por ele e que desceu por conta própria. Emir insiste que a chamou, mas a conversa muda de assunto quando ele explica que soube da situação envolvendo Ali Bushershi por meio da senhora Pervin. Efsun reclama que Emir não acredita quando ela explica alguma coisa, mas aceita imediatamente quando a informação vem da senhora Pervin. Emir questiona o motivo de ela estar agindo daquela maneira e pergunta do que ela está falando. Para encerrar a discussão, Efsun responde que o problema é mais simples, que o kebab dela estava ruim, que ela havia pedido um kebab, mas a comida estava ruim. Efsun continua dizendo que sente muito e que aceita as desculpas dele. Emir responde que não pediu nenhuma desculpa. Efsun reclama dizendo que concorda com ele e vai embora. Ele responde que da próxima vez ele mesmo pedirá um kebab para ela. No dia seguinte, na clínica, alguns médicos conversam e analisam o rosto de uma paciente. Um dos médicos explica que não é dessa maneira e afirma que acredita que o resultado seja natural. Ali então revela que foi ele quem realizou os procedimentos e confirma que o resultado ficou tão natural e bem feito que seria difícil perceber as intervenções apenas pela iluminação e pelas fotografias. Emir chega na sala e ouve toda a conversa dos médicos. Em seguida, Emir identifica 4 procedimentos realizados: lifting temporal, genioplastia, elevação da testa a partir da linha do cabelo e preenchimento na região abaixo dos olhos. Ele acerta todos os procedimentos e recebe o reconhecimento pelo diagnóstico por Ali, que o parabeniza. Depois Emir encara Ali e pergunta se Ali não está recebendo a quantidade de pacientes que esperava, já que está ali conversando com outros médicos. Ali responde que está ocupado durante todo o dia, mas considera importante compartilhar sua experiência com a equipe tanto quanto atender os pacientes. Ali comenta que aquilo parece apenas uma forma da equipe se exibir. Em seguida, ele dá o exemplo de Efsun. Efsun nega, mas não adianta. Ali explica como avaliaria uma paciente antes de indicar qualquer tratamento estético. Ele diz que começaria analisando a proporção áurea do rosto, depois observaria a relação entre o rosto e a largura do pescoço, a distância entre os cílios e as pupilas, o ângulo entre a largura do queixo e o nariz e, por fim, a distância entre o centro dos lábios e a ponta do queixo. Efsun começa a ficar incomodada com toda a situação e encerra a explicação de Ali respondendo que seus defeitos são muitos, mas que está satisfeita com todos eles. Em seguida, ela pede para que todos os médicos voltem a trabalhar. Mais tarde, Binur vai atrás de Efsun para contar uma novidade. Efsun olha para a amiga e faz a observação que ela aparece 4 horas depois de pedir o chá. Binur, muito animada, avisa a amiga que Emel Tolu, a cantora, está na clínica. A notícia chama a atenção imediatamente de Efsun, pois Emel é uma artista muito admirada por Efsun. Efsun fica surpresa e comenta que gostaria de conseguir um autógrafo ou uma fotografia com ela, já que considera Emel uma de suas grandes referências. Binur comenta que sempre desejou ter uma mãe como Emel e que a atriz representa a imagem da mãe que ela gostaria de ter. Em seguida, revela para Efsun que Ali Shakeh se recusou a atender Emel. Quando Efsun pergunta o motivo de Ali não querer atendê-la, Binur explica que Ali teria dito que Emel já está muito velha e que ele não tem tempo para atender artistas de gerações anteriores. A atitude de Ali é considerada arrogante para Efsun. Ao ouvir isso, Efsun decide agir. Ela afirma que vai mostrar a Ali que ele está errado e diz que fará isso junto com as outras pessoas da clínica.